Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um artigo que ele vai falar sobre a fuga dos cristãos para Pela, alguns anos antes da Guerra de Jerusalém, em 66. Então existe na tradição essa versão de que os cristãos fugiram para Pela, então eles não foram atingidos ali pela grande revolta ali contra Jerusalém, eles não lutaram junto com os judeus defendendo Jerusalém. Esse artigo é The Origin and Significance of the Flight to Pella Tradition, do Craig Custer. Ele é um artigo que foi publicado em 1989. Bom, os padres da igreja, principalmente Eusébio e Epifânio, eles trazem essa informação de que alguns cristãos teriam fugido para a cidade de Pella, na Transjordânia. São também alguns autores que consideram que o reconhecimento das pseudo-clementinas, que é outro texto, e Lucas 21:20, também implicitamente também estaria referido a esse evento, embora não se refira explicitamente à cidade de Pella, né? Estaria falando ali, possivelmente refletindo uma fuga antes da grande destruição. O Gerd Ludemann, vou deixar aqui o texto, né? Ele argue que essa tradição surgiu no século II entre os cristãos judeus de Pella, como uma maneira de eles reivindicarem uma autoridade apostólica para aquela comunidade. Então, essa história foi uma invenção dos judeus cristãos de Pella para reivindicar uma autoridade ali daquela igreja, tá? Que teria raízes na Igreja Apostólica de Jerusalém. Então, seria uma invenção para legitimar. Bom, esse artigo vai discutir essa questão. A referência mais antiga que menciona Pella como fuga dos cristãos é encontrada em Eusébio, História Eclesiástica 353. Esse texto foi escrito aí em Cesareia por volta de 312. Então, ali ele basicamente fala dessa fuga dos cristãos da Judéia para a cidade de Pella, atendendo a um oráculo, tá, que foi dado, dando um comando para as pessoas fugirem antes da guerra, se estabelecer na cidade. A narrativa dessa de Eusébio traz alguns paralelos com a queda de Sodoma, em Gênesis 19. Que segue o mesmo roteiro, ou seja, existe uma fuga miraculosa dos cristãos, depois a sua realocação numa outra cidade e depois a destruição da cidade original. Esse modelo também está lá em Sodoma. Eusébio explicitamente compara a queda de Sodoma com a queda de Jerusalém. Isso acontece em História Eclesiástica 6:16. A maioria dos historiadores, né, consideram que o Eusébio tinha as suas próprias informações para chegar a essa conclusão. E alguns sugeriam que essas informações teriam vindo de Hegesipo, o autor do século II, mas Ludermann argumenta convincentemente contra essa possibilidade e sugere que a fonte de Eusébio era Aristão de Pella. Aristão de Pella, ele era um cristão judeu que vivia ali em Pella, na cidade, no século II, na metade do século II. Então, Eusébio usou um trabalho de Aristão como fonte para a revolta de Bar Kokhba. Isso está em História Eclesiástica 4:63. Então, como ele já tinha usado esse Aristão de Pella para fazer essa descrição dessa revolta do Bar Kokhba, que vai acontecer lá em 130, isso reforça a tese de que ele também usou o mesmo Aristão de Pella para falar dessa fuga. O segundo autor que também fala dessa fuga para Pella é Epifânio. Epifânio ele está escrevendo ali na Palestina e até que ele se tornou bispo de Chipre em 367. Sua primeira referência a Pella aparece em Panarion 29:7
7. E uma segunda referência em Panário 32, 7, quando ele vai discutir a origem dos ebionitas, é uma seita judaico-cristã. A referência final de Pela aparece num terceiro trabalho ali do Epifânio, Tratado sobre Pesos e Medidas, capítulo 15. Os principais elementos da narrativa de Epifânio são essencialmente os mesmos de Eusébio, ou seja, existe uma fuga miraculosa de Jerusalém, ou seja, um anjo anuncia aquela coisa toda. Existe um deslocamento para a cidade de Pela e, subsequentemente, a destruição de Jerusalém. Eusébio e Epifânio, quando fazem esses relatos, eles usam palavras muito similares. Então, Eusébio veio primeiro, Epifânio veio depois. E eles usam palavras, algumas são idênticas, outras são muito similares. Isso levou a H. Lawlor a concluir que o Epifânio baseou seu relato com base em Eusébio. Apesar disso, aqui o autor, né, ele vai discordar disso, porque ele vai dizer que há diferenças, tá? E aí ele faz com relação a um termo especificamente que se refere à destruição de uma geração. Então, Epifânio inclui essa palavra no oráculo que avisou os cristãos para fugirem e usa para a destruição de Jerusalém. Epifânio provavelmente não derivou essas expressões de Eusébio. Então, existem algumas palavras ali do oráculo que são diferentes em Eusébio e em Epifânio. E aí ele faz uma tabela dizendo palavras semelhantes e diferentes, e ele chega à conclusão que tem palavras ali diferentes, sugere que Epifânio teve uma outra fonte. Então, dois outros fatores sugerem que Epifânio sabia da tradição de Pela de uma forma independente de Eusébio. Primeiro, que Eusébio cita a tradição de Pela para mostrar como Deus era justo e destruía os maus. Nada disso isso é a visão de Eusébio. A visão de Epifânio não tem essa perspectiva teológica. Segunda diferença, Eusébio menciona a fuga para Pela uma vez só. Epifânio, ele cita essa fuga em 3 momentos, né? A gente viu, tem 3 passagens que ele cita. E Epifânio sabia somente de uma breve noção de Eusébio de Pela, da fuga de Pela. Ele provavelmente não teria mencionado como ele fez, ou seja, Epifânio sabia poucos detalhes de Eusébio. Então, provavelmente, ele complementou isso com uma fonte desconhecida, outra que não Eusébio. Em Pesos e Medidas, Epifânio diz que os cristãos retornaram de Pela para Jerusalém. Luterman conclui que Epifânio insiste que os sucessores da Igreja de Jerusalém original deveriam ser encontrados em Jerusalém e não em Pela. Então, existe considerável evidência de que Epifânio não associou essa tradição de Pela com as controvérsias sobre a apostolicidade da comunidade de Pela. Epifânio menciona que o retorno a Jerusalém, ele só anuncia esse retorno em Tratado de Pesos e Medidas. Ele não fala disso no Panarion, que é um texto mais antigo. Panário e Epifânio reconta que os cristãos fugiram de Jerusalém e dizem, depois de se estabelecerem em Pérea, eles continuaram vivendo lá, eles deram origem à seita dos nazarenos, desde o início. Mais tarde, ele ainda afirma que os cristãos fugiram para Pela e diz, naquela época, depois de terem migrado para a cidade, eles continuaram vivendo lá e deste lugar a heresia de Ebion deu início.
Então, no Panarion, não há sugestão de que os fugitivos retornaram para Jerusalém. Segundo, as referências citadas mostram que Epifânio sabia que os refugiados de Jerusalém, eles eram cristãos ortodoxos e que depois caíram na heresia, né, como ebionitas, como nazarenos. Ele poderia sustentar essa posição porque, como Eusébio, ele assumiu que o grupo que fugiu para Pela não tinha nenhum apóstolo. Os apóstolos eram considerados como guardiões da ortodoxia. Então ele não fala de nenhum apóstolo fugindo para lá. Então os cristãos que fogem para Pela incluem todos os discípulos, como aparece em Panário 29, 7 e 8, todos aqueles que acreditam em Cristo, 32, 7, mas não se refere a apóstolos. Os ebionitas reivindicavam que o seu nome tinha origem com os pobres, né? Derivada de uma época em que eles tinham que vender seus pertences para adquirir dinheiro. Isso em Panário 30, 17, 2. Epifânio negava essa origem. Insistia que esses ebionitas tinham sua origem no Ebion, que é o fundador da heresia. Os ebionitas tinham livros não canônicos que sustentavam os nomes dos apóstolos. Epifânio atacava esses escritos, contando a história de como que o apóstolo João conhecia Ebion e o considerava herético. Ele conclui assim: é claro para qualquer um que os apóstolos desautorizavam a fé de Ebion e consideravam ele um estrangeiro fazendo essa pregação. Epifânio menciona a história da fuga para Pela para explicar que haveriam cristãos em Jerusalém no tempo de Áquila, 129. Então, esses cristãos foram para Pela e depois voltaram para Jerusalém, a ponto de chegar em 129, ali na revolta de Bar Córqueba, tinha cristão ali, alguns. Então, alguns que haviam retornado de Pela. Portanto, nenhuma das referências de Epifânio à tradição de Pela sugerem que ela teria sido criada para legitimar os cristãos judeus lá da cidade de Pela, porque voltaram para Jerusalém. Então, ele não tinha essa proposta. Então, resumindo, ele está dizendo que Epifânio não confirma essa tese de que a invenção teria sido uma história inventada pelos judeus cristãos de Pela para justificar a apostolicidade deles. Primeiro, porque não foi nenhum apóstolo. E segundo, porque eles voltaram para Jerusalém. Bom, nos reconhecimentos pseudo-clementinos, ali no capítulo 1.37 e 39, existe uma referência ali, tá? Que nós não temos o grego, nós temos o texto em siríaco e latim, do século V, é o texto que a gente tem. Então, temos dessas duas versões, em siríaco e latim, no século V. E ali tem uma descrição de uma passagem que revela que, um pouco antes da destruição de 70, os cristãos fugiram para uma cidade, não fala o nome de Pela, mas, embora Pela não seja explicitamente mencionada, acredita-se que está se referindo a uma cidade ali na Transjordânia. Seria um lugar seguro a que se refere a passagem. Então, implicitamente, alguns autores consideram que essa pseudo-clementina também corrobora a tese da fuga de Pela. Tá? Então, tal qual Eusébio, o autor de Reconhecimento Clementino, ele usa a tradição de Pela para mostrar como é que Deus, né, ele consegue espalhar os cristãos pelo mundo afora aí, livrando-os da destruição em 70. O texto não menciona os apóstolos e nem tenta legitimar a cristandade lá da cidade de Pela, tá?
Portanto, esses textos não suportam a hipótese que a tradição de Pella foi uma invenção para dar um caráter apostólico a essa forma de cristianismo judaico que se formou ali na cidade de Pella. Não tinha essa proposta. E uma última passagem que ele fala em Lucas 21, 20, onde tem ali uma passagem em que ele fala de que os judeus irão fugir para as montanhas e para escapar desses dias de vingança. Então, parece que está se referindo aos eventos que cercaram ali a destruição de Jerusalém em 70. Então, Lucas estaria escrevendo depois dos eventos e ali ele já está narrando essa fuga. Então, não cita a cidade de Pela, mas o fato de estar dizendo que Jerusalém foi cercada por exércitos, né, como está no versículo 20, pode estar se referindo à queda da cidade de Jerusalém. E a fuga para as montanhas, no versículo 21, também pode estar se referindo à cidade de Jerusalém, que tem montanhas ali na Transjordânia. Poderia também preencher esse critério. Apesar disso, existem diferenças, né? Primeiro, que o oráculo manda as pessoas fugirem para as montanhas, mas diz para os habitantes de Jerusalém fugir sem especificar uma destinação. Tá? Para montanha, montanhas em geral. Então, tem várias cidades ali que se encaixam no conceito de montanhas. Esse é o problema. E o segundo é que Eusébio diz que essa fuga para Pela, e o Epifânio também, ela ocorreu antes da guerra, né? Em Lucas, não. Em Lucas, isso está no meio dos acontecimentos da guerra. Então, está durante o cerco da cidade. Então, temos aí uma diferença. Não, o próprio Eusébio, ele detetou muitas conexões com Lucas 21, 20 e com a queda de Jerusalém. Isso aparece na História Eclesiástica 373. Mas ele não associou Lucas 21, 20 com a fuga para Pela. Então, Eusébio não fez essa associação. Portanto, essa passagem de Lucas ela é meio inconclusiva, tá? A gente pode usar ela para confirmar a fuga para Pela, como pode usar para não confirmar. Assim, não, as duas interpretações são possíveis. Então, conclusão: Ludermann argumentou que a tradição de Pela ela teria sido criada para atender a um propósito lá de legitimar aquele grupo ali da cidade. Né? Bom, isso é complicado, porque as fontes que nós temos são relativamente tardias, e são poucas, né? Lucas 21 não prova a tradição, ela torna apenas possível, mas não é conclusiva. E essa tradição de fuga, na verdade, o Ludermann está dizendo que foi uma invenção, né? Mas essa tradição de fuga, ela é confirmada na versão siríaca da Pseudo-Clementina, ela é confirmada em Eusébio e é confirmada em Epifânio. E aparentemente esses autores, né, o Epifânio, né, ele está usando outras fontes que não as do Eusébio. Tá? O próprio Eusébio está usando, provavelmente, Aristão de Pela. Então, outras fontes. Então, temos fontes independentes dando o relato. Terceiro, que outra questão, né? Existem importantes razões por que a tradição de Pela não pode ser largamente atestado no cristianismo primitivo. Por que o cristianismo primitivo não fala muito desse assunto? Né? Primeiro que nenhum apóstolo foi para Pela, segundo essas narrativas. Então, os fugitivos eles acabaram se separando dos apóstolos e da cidade de Jerusalém. E eles não tiveram mais um status de igreja
no final das contas. Autores como Eusébio tratam o desenvolvimento desse grupo com heresias, né, dos ebionitas, dos nazarenos, e não como histórias de igrejas individuais. Os cristãos de Pela continuaram observando a lei mosaica, mas eles se distinguiam dos judeus na crença em Jesus. As práticas dos judeus cristãos eram tolerados, mas criticados por outros. Portanto, a história da congregação judaico-cristã em Pela provavelmente não interessaria a muitos cristãos de outros lugares, porque não tinha nenhum apóstolo ali. Tradições que falam da presença de cristãos em Jerusalém, depois de 70, não necessariamente entram em conflito com essa tradição de Pela, porque é possível que não todos os cristãos fugiram para Pela, mas uma parte, uma outra continuou em Jerusalém. Então, não é necessariamente contraditório isso. Tá? É também possível que alguns cristãos de Pela retornaram a Jerusalém antes da revolta lá de Bar Kokhba em 130. As origens das tradições de uma presença cristã em Jerusalém depois de 70 não são claras, são incertas. O que é claro é que as fontes antigas não sugerem que a tradição de Pela foi criada para legitimar aquela igreja de Pela como judaico-cristã apostólica. Não foi essa a razão. Portanto, a explicação mais plausível para a origem dessa tradição é que, de fato, isso remete a eventos do século I. Um apoio adicional a essa conclusão é encontrado na referência patrística de Aristão de Pela. Existe um diálogo entre Jason e Papiscos, de Aristão de Pela, que é um diálogo perdido, mas a gente sabe ele por outras referências, e que ali parece que está tratando de uma presença cristã, de alguns cristãos ali na cidade de Pela. Então, é isso então. Muito obrigado, então.